Estou gravando esse vídeo no dia 20 de novembro de 2024 e eu recentemente publiquei aqui no meu canal um problema que vem ocorrendo, que é o aumento dos casos de meningite bacteriana. Nós vivemos hoje no Brasil uma endemia de meningite bacteriana e aí o que o governo falou é que isso vem ocorrendo porque não tem cobertura vacinal e se limitou a isso. E aí eu queria discutir com você justamente essa questão e falar sobre o primeiro sinal, o primeiro sintoma de meningite bacteriana, porque assim, é uma urgência infecciosa, é uma enfermidade infecciosa com elevada letalidade, portanto, causa, infelizmente, muito frequentemente o óbito, e quando não mata, pode também, com enorme frequência, deixar sequelas graves, como, por exemplo, cegueira, amputação de membros, surdez, sequelas neurológicas que podem realmente trazer graves transtornos para a vida dessa criança ou desse adolescente para o resto da vida dele. E aí, como eu pontuei muito isso, as pessoas falaram assim, professor, fala um pouco mais sobre sinais e sintomas, sobre tratamento, é sobre isso que eu vou falar. E vou trazer para vocês experiência de casos que eu vivi, tanto no serviço privado, quando eu fazia consultório lá atrás, como também na UFRJ, onde atendia crianças no setor público, como também no Corpo de Bombeiros. Então, é uma urgência infecciosa que quanto maior o tempo para você dar o diagnóstico e para você iniciar o tratamento, maior vai ser a chance de morte, maior vai ser a chance de sequela. É o tipo da enfermidade que, se você em casa desconfiar, você não está autorizado a fazer o antitérmico e esperar o dia amanhecer. Esquece. Você tem que buscar imediatamente o atendimento médico. E no serviço médico, na triagem de uma UPA, por exemplo, a enfermagem tem que estar treinada para perceber que esse quadro é um quadro de maior gravidade e não deixar essa criança na fila comum das outras crianças. Ela tem que sair imediatamente, não só pelo maior risco dela adoecer de forma mais grave ainda, como também na fila de uma UPA contaminar outras crianças. Por isso que esse vídeo é fundamental e eu peço que você, de cara, já dê o seu like, que você compartilhe esse vídeo, que agora vem a parte mais importante, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico e professor de doenças infecciosas em pediatria da UFRJ, onde fiz meu mestrado e minha residência em pediatria, doutorado em doenças infecciosas e onde fiz MBA em gestão. E vou trazer para vocês não só aquilo que os livros falam ou que os artigos falam, mas também um pouco da minha vivência e de alguns casos que eu tive a possibilidade de acompanhar, né? E que o desfecho foi bom em alguns e ruins em outros, tá bom? Então não sai daqui. Em termos de manifestação clínica, chama a atenção o mal-estar geral, a criança fica comprometida. Você pode até dar antitérmico para ela, mas ela vai continuar prostradinha, tanto adulto quanto criança. Essa é a regra. Então pode ter calafrio, vômitos, náuseas, o vômito em jato. Pensa do nada, daqui a pouco ela vai, vomita. Ela não fica nauseada, não fica dizendo, estou enjoada, não. De repente ela vomita. Ela pode ter rigidez de nuca, ela não consegue, por exemplo, encostar o queixo no peito, no externo, sem abrir a boca. E se ela fizer isso, dói muito e geralmente ela dobra a perninha. Então, se deixando essa criança deitada de barriguinha para cima, com as perninhas esticadas, se você pegar a mão aqui por trás e levar tentando dobrar, juntar o queixo ao externo, ela vai sentir dor, ela vai se ficar incomodada e vai dobrar a perninha. Isso é um sinal de rigidez de nuca, é um sinal que sugere muito que essa criança esteja com a meningite. Destaco que a meningite é a inflamação numa pele, numa capa que reveste o sistema nervoso central. Mas o correto seria falar em meningoencefalite, porque não é só a meninge, não é só essa pele que está contaminada, infectada, é também o sistema nervoso central. E essa inflamação do sistema nervoso central numa caixa craniana fechada vai aumentar a pressão intracraniana e a dor de cabeça em capacete. Por isso que a cabeça dói toda, não é uma dor só de um lado. Porque às vezes você pode ter uma enxaqueca, que é dor só de um lado da cabeça, uma dor pulsátil, tem fotofobia, a pessoa fica com os olhos incomodados, quer ficar no escurinho, tem vômitos, e isso não é a meningite.
Geralmente a meningite cursa com febre e a enxaqueca não. Isso é um ponto bem pontual, bem interessante de você chamar a atenção, de você ficar atento. E algumas crianças podem ter manchas vermelhas no corpo, como se fosse sangue pisado. E, inclusive, é como se quando você aperta essas manchas vermelhas, elas não somem. Se você colocar um copo, por exemplo, em cima dessa mancha vermelha, né, comprimindo, se fosse um vaso dilatado, quando você faz isso, um hemangioma, por exemplo, a tendência dele é ficar esbranquiçado. No caso desses processos, dessa vasculite que se observa na meningite, né, ou na meningococcemia, essa mancha vermelha não some. Né? Então, há, como eu falei e repito, um comprometimento importante do estado geral, nessa captostrada, mesmo sem febre, porque é relativamente comum a criança ter febre e ficar caidinha, mas aí você faz o térmico, a criança fica boa de novo. Isso você até pode se dar o luxo de esperar um pouco mais o dia amanhecer, se você morar numa comunidade de difícil deslocamento, se você não tiver acesso à telemedicina ou se a SAMU não for na sua casa, você pode esperar um pouquinho. Caso contrário, busque o atendimento imediato. Né? Os casos que eu tive a oportunidade de acompanhar. Teve um caso de uma filha de uma técnica de enfermagem, amiga minha, era a criança adolescente, já uma criança adolescente, 12, 13 anos, estava se sentindo meio mal, foi para o inglês, chegou em casa e disse: mãe, não estou me sentindo bem, vou dormir um pouquinho. E aí a mãe, percebendo que ela não tinha acordado depois do sábado à tarde, foi até o quarto. A criança estava chocada, suando frio, mal à beça, vomitada e inconsciente, ou seja, uma evolução muito abrupta. Infelizmente, essa criança evoluiu para óbito. Teve um outro caso de um bebê de 2 para 3 meses, que a mãe me procurou, eu estava no Corpo de Bombeiros em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Eu atendi essa criança, vi, realmente estava prostrada demais. No caso da criança pequenininha, a fontanela, a moleira um pouco abaulada, mostrava alguma rigidez de nuca e irritabilidade intensa. Mandei para o hospital, punção lombar, deu o diagnóstico. Muito pequenininha a criança, essa também, infelizmente, evoluiu para óbito. Teve uma outra criança de 2 anos, uma menina, do consultório privado. Ela chegou lá e foi sem marcar. E aí, quando eu cheguei no consultório, tinha um monte de crianças esperando para ser atendida. Eu já olhei para a cara da criança e falei: vem com ela. Não, doutor, ela não é a primeira não, mas não importa, vem com ela, porque eu estou percebendo que é uma coisa de maior gravidade. Essa criança foi atendida, foi para o hospital e essa criança se saiu bem. Teve um outro caso de uma criança, é bom que vocês saibam disso, para você ver como se manifesta de uma forma diferente. Uma criança que chegou no pronto-socorro do Instituto de Pediatria, que estava andando, marchando, ao caminhar, sentia dor na região coxo-femoral. E o colega falou assim: Migovski, o que você acha? Vê aí. E a gente atendia em mesas próximas. Aí eu falei assim: vem até mim para eu poder te olhar. Ela veio andando, eu estendi a mão porque eu percebia que estava com dor. Quando eu vi na mão da criança um ponto vermelho, eu falei: isso aqui é uma petequia. Mãe, isso aqui já tinha aqui há muito tempo? Não, surgiu aqui agora. Eu desconfiei da possibilidade de ser uma meningococcemia, que é até mais grave a princípio do que a própria meningoencefalite. E aí nós deixamos a criança no hospital, coletamos os exames para fazer os exames para confirmar ou descartar. E enquanto a gente estava tirando o sangue da criança, mandando para o laboratório, nessa meia hora, a gente fez vários pontos vermelhos, uma meningococcemia, que como estava fazendo naquele momento na nossa cara, foi possível medicar e reverter a situação. Então, é uma situação bastante crítica. Então, quando você tem um quadro desse, onde existe a suspeita, né, você vai fazer a punção lombar, o hemograma completo, vai avaliar a criança como um todo, e o tratamento é feito à base de antibiótico, isolamento, antibiótico, dilatação venosa e, às vezes, suporte ventilatório. E se essa criança tiver algum quadro de crise convulsiva, também anticonvulsivante. Para prevenção, medicina do estilo de vida. Dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não. E tem um detalhe: vacina. Nem toda vacina está disponível na rede pública. Então, aquelas pessoas que são loucas por vacinas devem reivindicar. Falta no serviço público algumas, mas a principal que está faltando hoje é o meningococo tipo B, que é o segundo meningococo mais importante em termos de incidência e que no Brasil só quem tem bala na agulha pode fazer no serviço privado, tá bom?
E aí, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe e entenda que nem toda vacina, infelizmente, boa, que não é de RNA mensageiro, está disponível na rede pública. Por outro lado, se joga muita vacina fora por falta de planejamento, boa vontade, logística, inteligência, experiência e outras coisas que eu não vou falar para esse vídeo não cair. Fique aqui, fique bem, fique com a gente de 0 a 10, qual é a minha nota. Um abraço, fique com Deus, felicidade, tchau, tchau.